Para mim é melhor eu estar num lugar onde eu já sei que eu tenho que me manter vigilante do que estar num ambiente onde eu possa ou acabe abrindo a guarda. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei há quanto tempo você está lutando, eu não sei há quanto tempo você está batalhando, mas aprenda uma coisa, em alguns momentos você tem que criar para você um ambiente de refrigério. No vídeo de hoje, o pastor Cláudio Duarte vai trazer uma palavra poderosa e vai mostrar que não devemos comparar a vida dos outros com a nossa. Também mostrará que temos que ter cuidado com quem levamos para andar conosco, pois más escolhas podem trazer ruínas para a nossa vida. Ele também vai falar sobre ambientes de perseguição e como alcançar a paz. Tudo isso nesse vídeo, com uma reflexão sobre a história de Davi. Veja o vídeo até o final, pois ele pode edificar sua vida. Deixe o like e se inscreva no canal. Um bom vídeo! Eu quero fazer uma reflexão com vocês. Eu queria que você entendesse algumas coisas. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de decisões, de ações, de escolhas. Deus, quando você olhar alguém vivendo uma vida talvez um pouco mais leve, talvez um pouco mais suave, talvez nem seja a realidade que você acredita. Talvez a vida daquela pessoa seja muito mais difícil e desafiadora do que você pode imaginar. Mas como você não tem acesso, e talvez você olhe apenas o momento que a pessoa está vivendo, você não conhece a história daquela pessoa. Então eu tenho aprendido que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de decisões. E quando você decide errado, inevitavelmente, você que já teria suas guerras, que seriam comuns, você vai trazer para a sua vida batalhas que talvez nem precisaria viver. Então eu vou te mostrar hoje. Eu peguei 5 capítulos só para você entender o contexto. Obviamente eu não vou ler os 5, mas eu queria que em casa você lesse o primeiro livro do profeta Samuel, a partir do verso ou do capítulo 27, ou seja, 27, 28, 29, 30 e 31. Esses 5 capítulos, para que você entendesse o contexto e a importância dessa história. O tema da minha mensagem é as guerras de cada um. As guerras particulares de cada um de nós. As guerras cujas quais nós sequer, às vezes, elas são tão intensas, elas são tão fortes, certo? Elas são em áreas tão particulares que nós, às vezes, vivemos e sequer temos coragem de pedir ajuda para alguém enfrentar conosco. Guerras que você consegue pedir ajuda, pedidos cujos quais você pode relatar para outras pessoas pedindo ajuda em oração, não costumam ser as grandes guerras de fato da vida. As guerras mais perigosas são aquelas cujas quais você sequer pode repartir, sequer pode pedir oração, ou se pedir oração, não pode dizer o propósito pelo qual a pessoa está orando, porque você tem vergonha, tem receio de que a sua história ou essa sua batalha chegue até outra pessoa. Então nós vamos começar aqui, 1 Samuel 27, verso 1. Coloca, por favor. Davi disse consigo mesmo: pode ser que algum dia eu venha perecer nas mãos de Saul. Portanto, não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Isso para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de me procurar
em toda a terra de Israel, somente até aí. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, amém? Bom, para você entender, na verdade, eu vou chegar em Ziglag, mas antes de chegar a Ziglag, é importante nós entendermos o que está acontecendo aqui. Davi era um anônimo, um Zé Ninguém, um borra-botas. Ninguém sabia quem ele era. Ele é o filho mais novo de uma família que não é muito relevante em Belém. Porém, por causa de um ato heróico, por vencer num duelo o maior oponente dos inimigos, o gigante Golias, nativo da cidade de Gate, Davi ganha o respeito de todo Israel. Agora todas as pessoas sabem quem é o filho de Jessé, o menino que apacenta umas poucas ovelhas, que anda com um pedaço de pau e uma pequena tiradeira, que carrega consigo um instrumento musical. Este menino sai do anonimato e ganha prestígio. Os soldados agora sabem quem ele é, pois ele salvou a vida de muitos. As mulheres agora gritam seu nome, dizendo que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Porém, com este ato heróico, bravio, Davi vai enfrentar um sério problema: a perseguição do rei de Israel. Saul vai se tornar implacável e quer matá-lo. A inveja de Saul se acende, porque se você pensa que as coisas vão tornar-se mais fácil quando você começa a vencer, se você pensa que as coisas vão se tornar mais suaves, você está muito enganado. Muitas vezes, quando as coisas começam a acontecer a seu favor, as perseguições, as invejas, as intrigas, elas sobrevêm sobre você. Isso causa confusão na maioria de nós, porque se estamos obedecendo, se estamos oferecendo o melhor de nós, por que é que as pessoas vão nos perseguir? Por que é que vamos ter problemas? Foi mais fácil, né, lidar com o rei. Foi mais fácil, ou melhor, foi mais fácil lidar com o leão, com o urso, com o gigante, com perseguições que eram externas. Mas agora as perseguições não são mais externas. Agora a perseguição está dentro de casa. Quem está perseguindo é o rei, é Saul. E Davi está cansado de fugir. Ele teve que abandonar sua família. Ele teve que abandonar tudo. Ele é um foragido sem crime. Que crime cometeu Davi? Nenhum. Mas ele está fugindo. E esse é um texto que lemos, que ele está cansado. Ele não tem mais para onde fugir. Então ele diz para ele mesmo: algum dia eu vou perecer na mão de Saul. Eu não tenho mais para onde fugir. Saul vai acabar me matando. Bom, ele tem uma ideia. A única ideia que ele tem é: eu vou fugir para a terra dos filisteus. Eu vou falar com Aquis, o rei de Gate, e vou pedir asilo. Eu vou pedir para ficar lá. Presta atenção. Davi está querendo fugir para a terra do inimigo que ele matou. Porque a terra do inimigo, naquele momento,
ela é menos perigosa do que sua própria terra. O povo inimigo, para ele, é mais confortável. Porque já que ele sabe que está no meio de inimigo, ele é mais vigilante, ele está pronto. Mas quando nós achamos que estamos no meio de amigos, e na verdade estamos no meio de inimigos, isso pode, certo, ser muito mais prejudicial. E é isso que ele está dizendo. Eu vou optar a sair dos termos administrativos de Saul. Eu vou sair das terras que ele domina. E eu vou para a terra dos filisteus. Eu vou para Gate. Mas lá ninguém gosta de mim. Mas aqui também não. Mas lá as pessoas me perseguem. Mas aqui também. E para mim é melhor eu estar num lugar onde eu já sei que eu tenho que me manter vigilante, do que estar num ambiente onde eu possa, ou acabe sem notar, né, abrindo a guarda. Então é isso. O capítulo de número 27, ele vai falar desse episódio. O momento em que Davi foge de Saul e vai pedir, né, abrigo em Gate, no meio do povo filisteu, com Aquis. Aquis o recebe estranhamente, certo? Davi está com 600 homens e nem todos eles são gente boa. Eu já vou te mostrar isso mais à frente. Mas ele está com 600 homens, então de certa forma ele é uma ameaça. Mas Aquis o recebe e diz a ele: fica comigo em Gate. Mas Davi disse: eu não quero ficar em Gate. Eu não vou ficar aqui. Eu sei que os caras daqui não gostam de mim. Eu sei que as coisas aqui não serão fáceis. Não. Eu não quero ficar nesse ambiente. Não. Me arruma uma terra aqui. Me arruma um lugar aqui, onde Saul não vai vir me pegar e onde eu não quero ninguém me olhando com carinha virada, com bico, com as pessoas, porque ele sabe, a família de Golias mora em Gate. Então, inevitavelmente, ele teria problemas para ficar lá. Eu quero te mostrar que a vida desse cara não é esse mar de rosa que às vezes você vê as pessoas pregando. Eu quero que você entenda que não foi fácil para ele. Não. É um cara obediente, pelo menos até o presente momento. Lá na frente ele vai deslizar, não é perfeito. Mas a situação não é fácil para ele. Ela não é cômoda para ele. Ele diz: me arruma um local. E aí Aquis disse: eu vou te dar Ziglag. Vai para lá e se estabeleça em Ziglag. E assim faz Davi. Vai poder dormir tranquilo. Vai poder ficar um pouco em paz. Porque isso não vai resolver o problema dele, mas pelo menos é um pouco de refrigério. Deixa eu te falar uma coisa: eu não sei há quanto tempo você está lutando. Eu não sei há quanto tempo você está batalhando. Mas aprenda uma coisa: em alguns momentos você tem que criar para você um ambiente de refrigério, que senão você não vai suportar. Você precisa continuar vivo quando o milagre de Deus acontecer, porque senão você sofre tanto que quando o milagre chegar, você não tem nem mais prazer de vivê-lo. Davi está vivenciando isso. Ele está na terra dos filisteus? Sim. Pode dormir tranquilo? Pode. Tem gente olhando para ele diferente? Não. Ele está vivendo pelo menos um momento de paz. Mas aí os filisteus resolvem
fazer guerra contra Saul. Agora Aquis vai sair, né, numa incursão contra Saul. E Davi está morando nas terras de Aquis. Os 600 homens que estão com Davi vão lutar agora do lado oposto. Na primeira guerra ou na primeira batalha, Davi é um soldado que milita por Israel. Agora Davi vai lutar contra Israel. Olha só, contra seu próprio povo, contra sua própria nação. E deixa eu explicar uma coisa a você, queridos. Davi poderia ter matado Saul a hora que quisesse. Aliás, ele foi instruído por seus soldados a matar Saul, dizendo, seus soldados disseram a ele: o Senhor está entregando o teu inimigo. E Davi disse: eu não vou matar o ungido do Senhor, eu não vou matar, eu não vou. Presta atenção, o cara está querendo matar ele, e ele tem a oportunidade de matar o cara e não faz. Pastor, o que você está querendo dizer? Que às vezes, para não fazer o que para você seria tão fácil, requer de você muito mais coragem e valentia. Tem gente que está te tratando mal, fazendo coisas que não deve contra você, e não tem 1/10 do poder que você tem. Se você levantasse para agir, você destruiria essa pessoa. Mas por favor, aprenda. Davi não faz nada contra Saul, mas ele está na batalha. Ele vai com Aquis, mas caminhando com Aquis, os príncipes dos filisteus chamaram o rei e disseram: ô majestade, que história é essa? Nós vamos levar esse indivíduo aí conosco, esse Davi? Ele vai trabalhar para o nosso lado? Isso aí não tem caráter não, meu irmão. Quando nós chegarmos lá na batalha, sabe o que vai acontecer? Você lembra? Ele é daquele povo de lá. Ele se levanta e vira o inimigo contra nós. Não vamos levá-lo. Não vamos. Ele não vai conosco. Aqui chama Davi e diz Davi, capítulo 29. Davi, você é um cara legal, eu confio em você. Até hoje você foi honesto comigo, mas os meus príncipes não querem a sua companhia. Preste atenção. As coisas também não estão resolvidas não. Os filisteus fazem questão de dizer que não querem ele por perto. Bom, ele não pode ficar no seu povo. Por mais tranquilidade que ele tenha no ambiente dos filisteus, ele também não pode ficar, porque os filisteus não têm prazer na sua presença. Mas a guerra está estabelecida. O capítulo 29, Davi é dispensado. Aqui diz: volta para Ziglag, cara. Pode ir. E nós vamos contra Saul. Nós vamos pelejar contra ele. Meus príncipes não querem a sua presença. E aí o capítulo 30 entra em cena. E agora, quando Davi volta para Ziglag, o problema está estabelecido. Os amalequitas entraram em Ziglag, queimaram a cidade toda e levaram cativa todas as crianças. Escute bem isso aqui, ó, o soldado de Cristo. Olha só. Saul está vivendo a guerra dele lá, contra os filisteus. Davi não vai para a guerra contra Israel.
mas vai enfrentar a guerra contra os amalequitas. Isso demonstra que tanto Davi quanto Saul têm suas guerras. Porque eu tenho a minha, você tem a sua, Geraldo, Reinaldo, você tem a sua, Abner, você tem a sua, Mary, você tem a sua. Cada um de nós temos as nossas guerras, as nossas batalhas. Saul está vivendo a dele contra os filisteus. Davi, que está pensando que não vai lutar, volta para casa. Quando chega em casa, o que vê? O caos. Cadê as mulheres, as crianças, a cidade? Capítulo 30, verso 6. Coloca para mim, por favor. Vamos ver. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em... Que povo? Que povo que quer tacar pedra nesse cara? Que povo que você acha que quer tacar pedra nele? Se quando ele volta para Ziglag não tem nada, quem é que está querendo tacar pedra nele? Todos os homens. Agora seus próprios homens, certo? Querem apedrejar porque estão amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. O cara está num ambiente, irmãos, onde está ruim de tudo quanto é lado. As coisas não estão boas para ele, não. Se você olhar nessa situação, você vai ver para onde é que ele vai. Mas Davi se reanimou no seu isso. Ao contrário de Saul, que está lá vivendo as suas batalhas, Davi também está vivendo a dele. Saul é um homem de Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim, foi por isso que Davi não o matou. Davi também é um homem de Deus, sim ou não? Isso. Mas cada um está vivendo sua batalha. A diferença entre Saul e Davi é que Davi tem um lugar para se reanimar. E esse lugar é o... Então eu vou te dizer uma coisa. Provavelmente você está cansado. Provavelmente às vezes você está desanimado de lutar pelo seu casamento, pelos seus filhos, com sua saúde, seus negócios. Quer com um estranho filisteu, quer com um irmão judeu. Você pode estar cansado. Você precisa de um lugar para reabastecer. E esse lugar é o Senhor. Ele é uma fonte inesgotável, porque tem dia que dá vontade de jogar tudo para o alto, irmão. Tem dia que dá vontade de desistir. Tem dia que dá vontade de dizer, chega, 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 eu estou cansado. Senhor, se o Senhor me der, eu não quero mais. Nesse dia, vai para os pés do Senhor. Que o Senhor vai estar lá. E se reanima nele. Aguarda, porque aquele que há de vir virá e não tardará.